Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus, né? Glória a Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pessoal, estou muito feliz pela repercussão que tem feito aí os vídeos, né, no meu canal no YouTube. Siga aí o meu canal no YouTube, Pastor Ronaldo de Souza, também aqui nas redes sociais, Centro de Excelência Missionária no Instagram, Centro de Excelência Missionária no Facebook. E lá no Instagram, né, nos siga lá, né, também aciona ali no YouTube o sininho, faça a sua inscrição. Tem muito material bom aí sendo preparado. Pessoal, nós estamos hoje no terceiro episódio sobre o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, né? No episódio um eu falei, né, a respeito desse conceito de que Deus estabelece, né, criou o homem e a mulher, como Deus fundamentou esses valores, esses princípios poderosos, né, da sexualidade humana. Quinta passada, no episódio 2 eu falei sobre um pouco sobre o processo gestacional, o que acontece, né, quando se estabelece a primeira identidade que o ser humano recebe, é a identidade sexual que é dada pelos pais. Depois que você dá a identidade sexual, que você estabelece ali o nome da pessoa, né, o nome, menino ou menina. E também um dos pontos, né, de que essa negligência do princípio gestacional, o que acontece com a pessoa, né, como isso pode causar diversos infortúnios. Até citei o trecho do meu livro, As Sete Heranças de Deus. Você pode estar adquirindo pela editora Eruditos. Também à venda aí nas plataformas da própria editora. Você pode estar adquirindo ali também. E, assim, nesse episódio 3 eu vou dar mais uma aprofundada a respeito desse conceito da identidade sexual e o que faz essa distorção sexual na vida de um indivíduo, uma pessoa, levando em conta que todos esses valores são princípios bíblicos, fundamentados biblicamente, e eu quero deixar claro que alguns já me questionaram, outros já me chamou no particular, perguntando se, puxa vida, pastor, mas isso é só para crente, só quem tem Jesus? Não. As heranças, como está no meu livro lá, concepção, gestação, nascimento e infância, juventude, casamento e velhice, as sete heranças de Deus, ele não está atribuído somente ao cristão, é um padrão bíblico que Deus estabeleceu para cada fase do ser humano. Uma vez que você fere esses padrões, esses princípios, vai ter problema, né? E os problemas chegam. Portanto, nesse episódio eu quero dar uma enfatizada, a conversa vai ficar um pouco mais salgada, porque nós vamos entender um pouco o conceito de como o princípio da sexualidade está atrelado, assim, exclusivamente ao fundamento do casamento. Lógico que hoje nós vemos aí, se não estiver errado, acho que são mais de 10 ou 12 modelos de casamento que são aceitos pelas nossas leis. Porém, o casamento fundamentado só existe um, que é o casamento entre homem e mulher, voltado pelos valores e os princípios cristãos. Você pode dar o nome que você quiser, se é quadrado, é radical, ultra, sei lá o nome que você queira colocar, porém é comprovado historicamente na antropologia, no comportamento da história humana, que o princípio do casamento ele é altamente protetivo. E o casal, né, os fundamentos do casamento na sexualidade, eles vão desenhar todo esse entendimento do processo da sexualidade da criança, ou seja, do indivíduo. Existem esses papéis, como eu já comentei, esses papéis do pai e da mãe, né, o fundamento do limite do pai, do direcionamento do pai, o fundamento do destino que o pai estabelece sobre os filhos e o conceito de nutrição, não só física, mas como emocional da mãe, a organização que a mãe estabelece, tanto nas emoções de uma criança quanto em casa, os vínculos que a mãe desenvolve com a criança e com a criança com o terceiro lá fora. Isso é protetivo, isso é didático. Deus estabeleceu esses valores para que isso se estabeleça até mesmo na sexualidade. E o casal vai desenvolver esse conceito de sexualidade, noção de equipe, noção
de conjuntura, o casal vai desenvolver esse processo de administrativamente, como é que eu vou colocar aqui, de uma maneira mais, um ajuda o outro, a ajuda mútua. Então a criança, quando ela cresce, ela é gestada e ela cresce dentro desse processo protetivo do casamento, essa criança dificilmente ela vai inclinar para escolhas que vão distorcer o caráter de fundamento que ela foi estabelecido na sua herança, na sua formação, na sua psique, na sua didática de vida. Então, o casal, o pai e mãe, eles vão estabelecer esse conceito de sexualidade, né? Uma criança que cresce dentro de processos de uma família equilibrada. E eu não estou falando só de crente, porque tem, assim, eu sou pastor há 22 anos e trato de famílias inteiras de pastores, líderes, apóstolos que estão destruídas moralmente, sexualmente. Tem muita gente com o caráter distorcido, a moral corrompida. Porém, esses valores, né, bíblicos que Deus estabeleceu, pessoal, ele não está atrelado lá dentro de uma igreja, por favor, entendam isso. Ele está atrelado ao conceito de formação humana. Ele está atrelado aos valores estabelecidos pelos princípios, né, de moralidade, caráter, sexualidade, biológico, espiritual, moral, emocional. Então, é curioso quando nós vemos esses discursos que tem hoje aí fora, essa turma mais liberal, de que um casamento, uma família, pode, um exemplo, o IBGE hoje cataloga, acho que se não estiver enganado, 16, 18 tipos de família. Então, um exemplo, um pai, uma mulher com um filho, um cachorro é uma família, duas mulheres que moram juntas é outra família, dois homens que moram juntos é outra família, configurado família. Eu não quero entrar nesse mérito, até porque não é a ideia aqui. A ideia é estabelecer esse princípio primário de entendimento. Ou seja, não há como fugir. A família estabelecida cristã, da maneira cristã, no pensamento do judaico-cristão, cristão bíblico, é fundamentado nesse processo de homem, mulher e filhos. E isso vai trazer essa noção de sexualidade para os filhos, porque a criança vai crescer vendo o pai, o homem, andando de mão dada com a mãe. Ela vai ver, 80% da cognição de uma criança é vendo, ela aprende vendo. Ela vai ver o pai beijando a mãe, ela vai ver um homem beijando uma mulher, ela vai passar anos ali vendo todos os dias o homem, né, o pai dela acariciando a mãe, abraçando a mãe, ou seja, a mulher. Ela vai ver as palavras de carinho do pai para a mãe e vice-versa, da mãe para o pai. Ela vai entender essa noção de equilíbrio, saúde mental, sanidade. Então, a sexualidade, ela entende que existe um marco limitatório, se é que existe essa palavra, de limites a respeito da sexualidade. Né? Lógico, eu sou pai de uma menina, e ser pai de menina é um... Puxa vida, minha filha hoje tem 9 anos, mas é muito gostoso você ensinar todo esse processo, ela ver todo esse processo, ela entender todo esse processo. Estou agora também pai de um menino, né, o Benjamin, a Rafa de 9, o Benjamin agora tem 2 anos. Então eles começam a entender esses valores, eles começam a assimilar esses valores. A criança de 0 até 4 anos de idade, ela é anômona, ou seja, ela não consegue distinguir de uma maneira muito eficaz, ou seja, de maneira muito pontual, quem é o pai ou quem é a mãe de fato. Ela vai muito pelo instinto. O conceito do anômona é esse processo que uma criança de colo, ela vai no colo de todo mundo. Dos 5 aos 12, ela é heteronômana, o conceito do hétero, de se relacionar com o sexo oposto, se relacionar com o oposto, é um princípio que está estabelecido num casamento. E depois, dos 12, que é uma virada de chave, isso eu vou falar no episódio 4, essa virada de chave, ela passa a ser autônoma, ela vai fazer as escolhas baseadas no que os pais fundamentaram ela durante 12 anos e 9 meses, esses 9 meses no ventre materno. Uau, como Deus pensou claramente em todos os processos. Mas o casamento também ele pode ser altamente destrutivo.
quando ele não fundamentado nos princípios. Nós ensinamos nas nossas escolas do SEM, no meu livro das 7 heranças está lá. Tem que ter 4 princípios fundamentais para um casamento se estabelecer: a bênção dos pais, a bênção sexual, ou seja, a virgindade estabelecida dentro do casamento, a bênção civil, tem que ter um documento dizendo que você é casado, né? União estável nunca foi casamento, pode chamar do que você quiser, mas não chame de casamento. União estável, acordo pré-nupcial, vocês estão em tudo. E uma bênção sacerdotal, o princípio correto, vai estabelecer valores corretos. Mas existem casamentos e relacionamentos que são extremamente abusivos, e um dos processos que pode levar uma pessoa a uma inclinação à homossexualidade, ou a prática da homossexualidade, é a deturpação moral de uma pessoa, de um casal, ou de um homem ou de uma mulher. O histórico dela, uma herança que ela constrói na sexualidade, vai mexer muito. Ou seja, você conhecer uma pessoa que veio de um processo abusivo, e quem é abusado, em geral, vai abusar. Aquilo que não é resolvido na área correspondente, por exemplo, se a pessoa não se resolve na sua sexualidade, ela vai repetir isso de uma maneira, de uma proporção maior. Se ela não se resolve nas suas injustiças, ela vai repetir isso de uma proporção maior. Eu falo isso até na série que eu coloco, tá lá no meu canal no YouTube, aqui no canal do YouTube, sobre maldições hereditárias. Então, aquilo que eu não resolvo atua. Então, hoje você pega assim uma sociedade, uma mentalidade deturpada, livre de culpas, né? Livre de cobranças. Você pode ser o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser, e não é assim que funciona, porque a libertinagem é diferente de liberdade. Liberdade é exercida com responsabilidade, libertinagem não, você passa dos limites. E geralmente quem vive na libertinagem, o excesso de liberdade, acaba ficando preso em algo ou em alguma coisa. Então, quando você estabelece um fundamento de sexualidade corrompida através de abusos, eu vou citar 2 aqui: o abuso moral. Então, já atendi crianças de 7, 8 anos que tinham um princípio da masturbação constante, e quando essas crianças são levadas para os profissionais da área, esses profissionais ainda mais alienados dizem que isso é sexualidade aflorando. Isso é um absurdo. Já atendi homens e mulheres que são pervertidos de uma maneira crônica, e como que essas pessoas vão conduzir um casamento, uma família, ou até mesmo conduzir uma administração familiar? Não há como. Pessoas que foram, né, o abuso moral, expostos a muita perversão, pais que levam seus filhos desde pequeno para zonas de prostíbulo, os filhos que veem os pais traindo, veem a mãe se prostituindo. Isso vai gerar esse distúrbio da sexualidade, vai ponderar por essa inclinação, a ponto até mesmo dessas crianças agora serem abusadas. E eles passam a ser depois abusadores. No estudo que eu fiz, inclusive está até no meu livro, e eu lido muito com psicopatas, com pessoas que têm essa tendência exagerada na área da sexualidade. Tem uma escola que é as 7 heranças de Deus, é uma escola e um seminário. Cuido de muitos homossexuais, pessoas que tiveram um passado, e não há como, queridos, desculpa, não há como. Sempre que eu vou lidar com homossexuais, com pessoas que estão na quebradeira moral, na falência da sua moralidade sexual, quando eu vou mapear, quando eu vou puxando o histórico, eu vou achar no mínimo 2 tipos de abusos: o moral e o físico. Uau! Como a conta, né? Como Deus estabeleceu esses valores, e eles sempre vão se revelar. A conta nunca vai fechar. Não há como eu estabelecer e acreditar que Deus errou na fórmula, que Deus desenhou ou conjecturou ou projetou alguém desde o ventre materno, ou até mesmo geracional, a uma tendência, a um desvio na sexualidade, que Ele, o próprio Deus, estabeleceu que só existem 2 pontos, macho e fêmea. Não há como acreditar, tem que ser muito insano para entender um negócio desse. E é só você se esforçar um pouquinho que você vai compreender que todo o conceito da sexualidade está atrelado à figura materna e paterna. Então, abusos sexuais, violências,
exposições a perversões desde cedo, alguns processos de homossexuais que nós tratamos, eu tratei particularmente, que hoje viraram pessoas assim centradas, curadas, resolvidas. Você pode até dizer, não existe isso. Desculpa, mas existe. Deus tem solução para tudo, a cruz resolve tudo, e parte do princípio da pessoa querer também esse ponto de mudar de história. Você vai ver que existem os pais da sua alienação, levam os filhos para consagrações a entidades, um apadrinhamento de espíritos. Certa feita eu atendi uma moça que ela vinha de um quadro de lesbianismo horroroso, crônico, e hoje ela estava, né, quando eu tratei dela, ela já estava com 28 anos, já tinha um histórico de tragédias emocionais, sexuais, já tinha sido abusada, estuprada, violentada, já tinha praticado 2 abortos. E a inclinação, a mente dela sempre muito poluída para esses processos da área sexual, saiu com homens, morava tempos com mulheres, e a mente dela, a vida dela destruída. E quando eu comecei a conversar com ela, eu descobri que a origem da sexualidade dela foi atribuído de uma maneira muito assim grotesca. Ela, a mãe, né, grávida dela, fazia parte esses grupinhos de faculdade, essas turmas de faculdade, essa turma alienada, e numa dessas bebedeiras, ela grávida dela, dessa moça bêbada, e nas orgias que eles praticam, né, ainda tem, eu sei que ainda existe muito isso, ela pegou e consagrou, né, essa moça no ventre a uma entidade, a um espírito, né, fez um ritual. E essa menina, desde os primeiros anos de vida, ela foi muito visitada por essas entidades, sonhos perturbadores, ao ponto de ela contar um desses sonhos, né, para um amigo, e esse amigo acabou abusando dela, estuprando ela, e assim ela entrou numa cadeia de abuso. Então ela dizia que ela não queria mais ser mulher, ela queria ser homem para poder abusar também. Enfim, uma história muito triste, até que veio até nós, e durante 3 anos nós trabalhamos com ela, e hoje ela se estabeleceu, se equilibrou. Puxa vida, como isso é triste. O casamento, pessoal, vai proteger as crianças. As nossas crianças precisam entender, né, isso desde cedo, já lá nas escolas, essa libertinagem, essa inclinação que você pode ser o que você quiser, que a tua sexualidade pode ser o que for. Isso é um absurdo, isso é um abuso moral. Engraçado, porque a conta nunca fecha, porque você não pode responsabilizar uma criança que quebra um copo ou que risca o carro do pai, mas você pode colocar sobre ela a responsabilidade dela escolher quem ela quer ser. Isso nunca vai fechar, e eu jamais vou concordar com isso. E eu quero, de certa forma, estabelecer nesse terceiro episódio que a boa parte dos distúrbios sexuais de uma pessoa, a inclinação, a prática, a tendência à homossexualidade, a esses princípios de identidade, essas distorções de identidade, está atribuído à falência do casamento. O papel do pai e da mãe. Um pai que é adúltero vai estabelecer sobre os filhos essa perseguição sexual da mesma proporção, e tem casos que são tão crônicos de adultério que enquanto o pai está lá no motel com a amante, ou a mãe com o amante, o filho está sendo visitado, molestado na escola, na igreja, no vizinho. Quando o pai abandona a mãe porque vai embora com outra pessoa, a mãe tem que deixar os seus filhos na casa de terceiros e até mesmo de parentes que são tão levianos, tão pobres de pensamento, tão sujos de caráter, que acabam molestando porque não existe vínculo nenhum quanto àquela criança, não existe nenhum processo de compaixão. E eles viram adultos problemáticos e os sinais aparecem. Um dos sinais que eu até estabeleço nas escolas que nós damos, um desses sinais é essa fala carregada de ódio, de rebelião, de ira, né? De jovens, homens e mulheres que anulam a sua identidade porque eles foram anulados lá atrás e eles não têm resposta, mas no fundo eles estão só pedindo socorro. No corpo, sinais de mutilação, tatuagens, esses ativistas que não entendem que para que
se estabeleça uma verdade, né? Se eu não conseguir, você também não pode. A fala dessa turma é essa: se eu não conseguir ser, você também não vai conseguir. Então, as pessoas não conseguem, essa turma mais inclinada a esses processos de anarquia, eles entendem que se eu não consigo ter o que você tem, então você desce para ser o que eu sou. Isso é um absurdo. E isso é incentivado até mesmo nas faculdades, nas escolas e dentro das famílias. Nós temos que proteger. A igreja levanta-se para proteger. E no conceito da homossexualidade, não tem como negar. O pai e a mãe estabelecem essa identidade sexual sobre os filhos, mas são os pais e o pai e a mãe que também abrem essa porteira para essa alienação sexual, de que a liberdade sexual, você pode ser, fazer. E quando você vai observar, no fundo, são crianças que não cresceram. Você pode reparar pela tonalidade de voz, você pode reparar pela maneira que se vestem, você pode reparar pela maneira que andam, pelo que falam, pelo que veem, que no fundo eles têm esse buraco que pode ser consertado. Deixa eu dizer uma mensagem de esperança para você. Pode arrumar, dá para consertar, tem jeito. Nós sabemos, a Bíblia nos ensina como trabalhar. E eu quero encerrar esse terceiro episódio com um texto de Jesus, que ele fala sobre o casamento, que está em Mateus 19. A partir do verso 3 fala a questão do divórcio, mas Jesus dá uma aula extraordinária de comportamento, que não é à toa que ele é o mestre mesmo de todos os comportamentos. E ele diz assim, né, vou pegar aqui a partir do verso 9, ele é questionado sobre o conceito do divórcio, né, sobre o conceito do divórcio, e ele diz, né, não, olha, o princípio é que o homem não separe da mulher. Isso é protetivo, mas que isso se e Jesus enfatiza assim, resumindo, ele diz assim, disseram, verso 9, Mateus 19, verso 9, eu porém vos digo que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, que casar com a repudiada comete adultério. Isso aqui é um estudo mais aprofundado, mas eu quero pegar o verso 10. Aí os discípulos disseram assim, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas a quem é dado. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, olha, o casamento é para os fortes. Casamento é para homens maduros e mulheres comprometidas. Casamento é só para quem entende o seu valor. Casamento é... Como é que eu posso colocar aqui? Casamento é altamente protetivo em todos os sentidos, principalmente no conceito da sexualidade. Aprendam isso, guarde isso no seu coração. Então, no episódio 3, os abusos estabelecidos nesse conceito do casamento, da família, vai levar essa inclinação à homossexualidade, ao comportamento do pai e da mãe, a ausência do pai e da mãe, os abusos dentro de casa. Então, não tem um gene da homossexualidade, não existe isso. No episódio 4 eu vou entrar um pouco mais no conceito científico. Não existe essa proteína que inclina a pessoa à tendência homossexual, a gostar de homem ou de mulher. Não existe isso. Isso é uma loucura. Isso é uma ideia que essa turma levantou e que a ciência já provou que não tem. Agora estão até contra a ciência. Não, ninguém nos ama, ninguém nos compreende. Isso é um grito de socorro dizendo assim, puxa vida, nos compreendam e nos aceitem. Só que para nós fazermos isso, vocês, todas essas pessoas que hoje estão trabalhando no conceito da homossexualidade, precisam compreender que existe um fundamento, e o fundamento chama-se família, casamento, pai e mãe. Amém, turma? Uau, isso é show! Eu me empolgo depois de vir a pregação. Então eu vejo você então quinta-feira que vem no episódio 4 sobre a homossexualidade, o que a Bíblia diz sobre isso. Me siga aqui nas redes sociais, Pastor Ronaldo de Souza no YouTube, clica lá, se inscreva no canal. Centro de Excelência Missionária no Facebook, Centro de Excelência Missionária no Instagram. Também adquira meu livro, As 7 Heranças de Deus, à venda aí pela editora Eruditos, e também pelo WhatsApp, pode me procurar, que a gente conversa mais. Deus abençoe vocês e até a próxima.